mais uma vez, muito bem-vindos vocês, amantes do melhor dinheiro do mundo. Hoje eu estou aqui com o Cauê Oliveira, da Block Trends. Para quem não conhece o Cauê, ele segue o arroba dele no Twitter é Caueconomy e é uma das principais referências de análise on-chain no Brasil e um dos principais criadores de conteúdo de Bitcoin que eu conheço, ele, pelo menos na bolha do Twitter. O cara é fera demais, ele cresceu e veio. Confesso, Cauê, que eu venho te seguindo há algum tempo, mas você foi comendo pelas beiradas. Você não era muito conhecido na bolha e de repente virou um fenômeno, aí, uma linha de produção de criação de conteúdo de qualidade. E foi um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo a Better Money. Espero que a gente possa trazer um pouco para o público hoje, um pouco do seu conhecimento aí, principalmente de análise on-chain, de macro, enfim. Pô. Seja muito bem-vindo. Pô, obrigado. Não me considero um fenômeno, assim, eu acho que é mais reflexo do que eu tenho trazido de visão de mercado, né? Eu também, agora, eu concordo com essa parte do vim comendo pelas beiradas, né? Eu passei um bom tempo não falando nada no Twitter e seguindo o padrão de acho que 99% das pessoas que são da bolha Bitcoin, né, com uma foto de avatar aleatória e fica ali olhando, consumindo, interagindo raramente. Uhum. Mas quando foi em 2022, eu resolvi, bom, agora eu acho que dá para eu já ter um entendimento um pouco maior sobre isso, sobre Bitcoin no nível mais técnico, eu acho que dá para começar a falar sobre isso. Aí foi quando eu resolvi, de fato, começar a falar sobre Bitcoin, mais especificamente dentro da ótica da análise on-chain, né, que depois a gente pode aprofundar nisso. Mas, bom, eu já vinha estudando Bitcoin desde lá de 2018, então, tipo, levei até um tempo bom, assim, para começar a me expor, de fato. Então, o Bitcoin chegou, essa seria a minha próxima pergunta. Ele chegou na sua vida quando exatamente? Você lembra do momento em que teve a virada de chave, que você entendeu? Quando que foi isso? A virada de chave, ela veio um pouco depois, eu acredito que ela veio mais em 2019, por aí. Mas quando o Bitcoin chegou para mim, chegou em 2018 e porque eu já estava começando, eu curiosamente fiz um caminho inverso, assim, muita gente vai para o mercado tradicional, vai para a economia keynesiana e começa a ler um monte de bullshit e depois é que cai naquilo que realmente é economia verdadeira, que tem mais um teor até na linha do Bitcoin, né? Então, assim, eu acho que o primeiro livro de economia que trata de economia que eu li foi As Seis Lições do Mises. Então, eu já meio que dei o pontapé inicial com o pé direito. Então, em 2018 comecei a estudar sobre economia, mais para tentar entender é, sobre o mundo mesmo. Sempre fui um curioso, sempre fui fã de filosofia, de sociologia, da parte mais psicológica e tudo. E comecei a tentar entender o lado econômico por parte de indivíduos mesmo, e não tanto por modelos, por matemática. Eu acho que isso é uma das coisas que mais diferencia a economia tradicional que a gente utiliza hoje, é que o economista quer tentar explicar a ação humana somente através de números, e a gente sabe que isso não vai funcionar. Eventualmente, você precisa entender o que, que o indivíduo está raciocinando ali, por que, que ele toma decisões econômicas, e que tipo de ação é que ele executa dentro do mercado. E foi aí onde eu entrei na escola austríaca. E aí passei esse tempo estudando e tudo, e aí conhecendo investimentos. Aí só em 2019 foi que alguma coisa me deu um clique. Eu falei, pô, mas cara, Bitcoin tem tudo a ver, né? Bitcoin tem essa questão de um dinheiro apolítico, um dinheiro que não pode ser é, deteriorado. Então começou a parecer mais palpável isso, mas ainda dentro da ótica de investimento, né? E aí só depois, lá para 2020, foi que eu comecei a ter uma visão mais abrangente de todos os aspectos que o Bitcoin poderia interferir dentro da nossa vida humana, e não só como uma ferramenta de investimento, né? Não só como uma forma de você number go up, de você fazer mais dinheiro, mas sim Uhum. uma forma de reestruturar a economia fiduciária e alterar o tipo de interação humana, o tipo de incentivos econômicos que existe no planeta, né? E aí foi, eu acho Afetar que o de fato, a mundo. partir daí, né? E quem era. Fala um pouco sobre você, sua trajetória. Antes de chegar no Bitcoin, você estudou economia, estudou outra coisa, fez faculdade do quê? Quem era o Cauê antes, era nos anos pré-Bitcoin? E como foi?
Assim, geralmente a pessoa entende o Bitcoin, é o primeiro ponto, eu entendi que você entendeu pela via da economia austríaca, mas você lembra do momento exato na sua vida em que você entendeu que o sistema monetário era uma máquina de escravidão brilhantemente feita que sugava da gente nosso tempo de vida? Porque acho que isso é crucial e o primeiro passo para alguém de fato entender o Bitcoin de verdade. Quem chega no Bitcoin e não entendeu isso, muitas vezes acontece e aí acaba fazendo besteira e é expurgado do Bitcoin, mas é um momento que marca a vida de quase todo mundo. E eu lembro da minha parte exatamente em 2017, assistindo aquele documentário Hidden Secrets of Money do Mike Malone, o episódio 4, que ele mostra as figurinhas visualmente como é que funciona a fraude. Quando eu entendi que o Federal Reserve não é uma entidade pública, e sim controlada pelos bancos, e que aquele sistema nada mais é do que uma fraude brilhantemente disfarçada, foi muito fácil entender o Bitcoin como consequência disso. Você teve uma epifania assim, em algum momento? Sim, vamos lá, não vou puxar muito na história, mas vou puxar dentro desse mesmo período que o Bitcoin já estava aí dentro do meu radar, né? Eu fiz faculdade de negócios e comércio internacional na Europa, e por conta disso, muito da visão econômica, visão de mercado, acabou sendo introduzido. E eu comecei a minha faculdade justamente em 2019, né? Ah, Então veio junto durante esse período onde eu estava estudando, é, e, e aqui estudando tudo, né? Estudando as coisas da faculdade mesmo. Então, uma boa parte da faculdade era muito derivada pelo menos no começo, de cadeiras de microeconomia, macroeconomia, de logística internacional, de várias coisas que afetam dentro dessa questão de moeda, câmbio, economia, taxa de juros, etc. Então, passei esse período aprendendo as duas coisas, né? Aprendendo a economia tradicional e aprendendo sobre Bitcoin e economia austríaca. E em 2020, quando veio a pandemia, foi aí onde eu tive, acho que o período onde eu, naquela época, pelo menos até aquela época, né? Até eu começar a de fato trabalhar com o estudo do Bitcoin, né? Então, é, teve um período onde eu, de fato, estudava bastante, mas a partir do momento que você é pago para estudar Bitcoin, você alcança outros tipos de níveis, né? Então, assim, o é um meu ótimo deal ser crescimento. pago para estudar Bitcoin. Poucas pessoas têm essa É, oportunidade. exatamente. E eu confesso que me sinto um privilegiado por conseguir fazer isso, e por conta disso acabei dando uma subida mais exponencial no meu nível de conhecimento, né? Então, até determinado momento ele vinha num formato mais linear, e a partir do momento onde eu tive a oportunidade de, bom, agora eu posso de fato acordar, começar a estudar Bitcoin até a hora onde eu vou dormir. Então, aí sim, aí isso deu um salto muito grande na minha compreensão sobre tudo, né? E naquela época, em 2020, por conta da pandemia, muitas coisas ficaram fechadas. Eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar, isso é uma das vantagens muito grandes de estudar na União Europeia, é que tem um nível de oportunidade de trabalho muito grande para quem é trabalho qualificado e tal. Então, no começo da faculdade, eu já comecei a trabalhar com comércio internacional, eu já comecei a fazer exportação para a Espanha, comecei a trabalhar para a Espanha, é, com exportação internacional, principalmente, não tanto importação, mas mais exportação, principalmente para o Reino Unido, que na época estava tendo o Brexit, onde o Reino Unido, né, ali composto por Inglaterra, Irlanda, etc., saiu da União Europeia, e por conta disso o nível de processo aduaneiro, né, que é aquele processo que é executado como medida documental entre as alfândegas e os comerciantes, né, aumentou muito, né? Então ficou um volume documental muito grande, e eu fui puxado diretamente da faculdade para começar a trabalhar com isso. Então eu já fui trabalhando dentro do mercado internacional nessa época, e em 2020, por conta da pandemia, a gente meio que deu uma parada, né? Passou um tempo sem trabalhar, e aí eu fiquei só basicamente estudando, só na faculdade. Então eu tive um bom tempo para conseguir me aprofundar dentro desse mercado, dentro do Bitcoin, e dentro de todos os conceitos que norteiam isso daí. Então foi nesse período onde eu consegui
parar, sentar a bunda na cadeira e peraí, agora eu preciso entender isso daqui. E aí veio uma série de processos de estudo, de artigos, livros, vídeos, etc., tudo podcast, tudo que eu conseguia consumir. E depois de uma série de... tem até se você jogar no YouTube agora, você consegue ver uns vídeos de 10 horas do Sailor falando, aí tem tipo assim, Sailor, como se fosse, ao O invés daquelas Breedlove. músicas de 10 horas que você Ah, tá, tá. escuta para fazer uma coisa aleatória, né? Tipo assim, você Aham. coloca para se acalmar, música de trabalho, etc. E tem o Sailor 10 horas lá. Hoje tem isso, né? Naquela época eu fiquei muito tempo ouvindo, né? Aquela Sailor Series que ele fez lá com o Brad Love. Então tem muito material dessa época que acabou ajudando também. E foi mais ou menos nesse período aí de 2020. E, cara, conta pra mim como surgiu a Block Trends, então, para o pessoal entender um pouco, primeiro o que é a Block Trends, qual é o seu envolvimento lá e um pouco da história da empresa. Virou um dos principais hubs aí de informação para quem quer entender o que está acontecendo no mercado, inteligência do mercado do Bitcoin. Pelo menos em português, eu conheço alguns lugares e um dos que eu mais vou para buscar informação, input para gerar conteúdo, etc., é a Block Trends. Então, se você puder dar uma breve introdução de como funciona a empresa, o que faz e quando você chegou lá e qual é o seu envolvimento enfim, manda lá. Bom, a Block Trends ela surgiu, ela vem da QR Capital, que é uma das maiores empresas brasileiras que está dentro da indústria, e aqui eu vou falar indústria cripto, porque ela não é exclusivamente Bitcoin. É, e a QR Capital já tinha fundos de investimento, já tinha ETFs na Bolsa Brasileira, e como estratégia de conteúdo, primeiro foi iniciado através de um evento, né? Block Trends era o nome de um evento que foi iniciado dentro da QR Capital, e depois, posteriormente, passou a ser uma newsletter e um portal de notícias. Né? Então, até então, era somente um veículo de criação de conteúdo e de formatação de marca, né? Então, assim, uma forma da QR Capital conseguir expor a sua marca para o mercado. Uhum. Só que, posteriormente, em 2022, eu fui convidado para fazer a criação, para montar a área de research do Blocktrends. Então, até então, a gente só tinha portal de notícias, e esse portal de notícias era focado exclusivamente em matérias do mercado, etc., atualizações, mas nada que se aprofundasse dentro do Bitcoin mesmo para estudar suas propriedades e mostrar ao público diversas óticas de análise do Bitcoin. E aqui eu estou falando não análise de mercado, mas também análise da própria, do que é a rede, de como é que ela funciona e um conteúdo mais denso. Então, o Block Trends Research foi desenvolvido por mim, e por conta disso eu entrei também como sócio dentro do Block Trends. Então, atualmente eu sou um dos sócios e também sou o Head de Research lá do Block Trends. E aí, a partir daí, a gente criou o nosso primeiro produto, né, que era um relatório mais voltado ao Bitcoin, que era o Block Trends Research. E, posteriormente, esse relatório foi pegando corpo, a gente foi estruturando mais a empresa, o Block Trends deixou de fazer não é que deixou de fazer parte, mas se desligou um pouco, né, se desconectou das amarras da QR Capital e tomou o corpo como uma empresa própria, e hoje é uma empresa própria, independente, e por conta disso a gente conseguiu colocar a nossa visão, nossos tipos de materiais no mercado como ele é atualmente, e basicamente, desde então, a gente vem trazendo essa visão do Blocktrend ser uma empresa educacional. Esse é o nosso foco. O Block Trends é focado em educação, porque a gente acredita que não só a capacidade da gente obter mercado dentro de uma população que é extremamente mal educada, e aqui eu não estou falando mal educada de ser mal educada no sentido de ser idiota ou ignorante, eu estou falando de ser mal educada por não ter é, o conhecimento passado corretamente, como algo que a gente viu muito nos últimos anos. E aqui eu não quero citar nomes nem nada, mas a gente sempre tentou fugir um pouco dessa visão infantilizada e dessa visão muito hypada
sobre o Bitcoin e criptoativos, né? Então a gente viu muitas pessoas compartilhando, que tentavam até compartilhar conteúdo, ensinar sobre Bitcoin, mas sempre numa forma, eu diria, pouco profissional. Então a gente sempre tentou trazer esse viés mais profissional, mais sério sobre o mercado, sobre como entender o Bitcoin, e por isso que a Blocktrends agora se posiciona como uma empresa 100% focada em educação. A gente tem vários cursos, tem relatórios, tem materiais educacionais dentro da plataforma, temos áreas de assinantes, etc., e bastante coisa daquilo que a gente está construindo agora e vai construir muito em breve, né? Não só para o investidor do varejo, né, o investidor comum, ou só o Bitcoiner que quer aprender, que quer não aprender, mas evoluir o seu stack, né, a sua capacidade de conseguir comprar ao longo do tempo, porque a gente sabe que tem muita gente que, pô, agora eu vou comprar, agora eu vou fazer longo prazo, não sei o quê, daqui a 2 semanas dá uma queda de 15%, ele sai do mercado, ele fica maluco, não sabe, entra numa depressão, entra numa ansiedade. Então a gente fornece um lugar onde, olha, cara, você vai aqui, escuta o que a gente está falando, conversa com a gente vai te explicar o que está acontecendo, e aí você vai saber que ao invés de você vender, você precisa comprar. Às vezes isso é o que muita gente precisa, principalmente muita gente que não tem tempo de acompanhar o mercado, não tem, só abre ali o TradingView e olha o preço do Bitcoin e, porra, caiu 15%, o que, que eu vou fazer? Acabou o Bitcoin. Não, cara. Aí lá tem a explicação. E não só para esse cara, mas também mais focado também para o pessoal que já é mais profissional, como a gente fez agora a primeira certificação de analista de criptoativos, e aqui é mais no mercado como um todo, tá? Então vale a pena eu citar, porque eu sei qual é o público, eu também estou inserido dentro desse público que é Bitcoin, eu sou bitcoinheiro, então mais no meu pessoal só que no profissional a Blocktrends ela abrange tudo isso, mas quem quiser experimentar um dia a Blocktrends vai ver que, como é que eu posso explicar? Vai ver que uma vez que você está lá dentro, você toma várias red piladas e por mais que tudo que seja passado por aí envolva um monte de criptoativo, um monte de coisa, quando você chega lá dentro, vai ver que existe um caminho das pedras aí que vai te levar a um foco comum entre nós que estamos dentro da Blocktrends e todos aqueles que nós interagimos, que é o Bitcoin. E foi uma das nossas formas de conseguir se posicionar no mercado e atrair pessoas para o Blocktrends, mesmo mantendo o nosso foco em Bitcoin. Você falou uma coisa crucial aqui um pouco mais cedo sobre a pessoa, quando está começando, principalmente, que não tem muito tempo de acompanhar e de se aprofundar. Quando vem uma queda, vem um momento de volatilidade, ela entra no desespero, faz besteira e é dilacerada pelo Bitcoin. Isso acontece muito mais frequentemente do que eu gostaria que acontecesse. Aqui eu também dou um foco muito grande no conteúdo em alertar os iniciantes sobre as armadilhas, sobre potencialmente as shitcoins, que são um problema, na minha opinião, na sua também, imagino, não do ponto de, não, pessoa jurídica, porque são ossos do ofício, né, tem que cobrir outras moedas, mas acho que imagino que você, por ser um bitcoinheiro também tem essa convicção. É, com relação à autocustódia, porque muita gente sacrifica a autocustódia no legado do sistema Fiat, o sistema doente que o dinheiro perde valor a todo instante. Ela está acostumada a ter aquela busca incessante por yield, por taxas de juros em qualquer coisa que ela investe. Uh, e principalmente má gestão de risco e não estar preparado para os momentos de volatilidade. Isso é um sintoma claro de você não ter convicção, você não ter estudado, não entender muito bem como esse negócio funciona, entender como funciona a política monetária do Bitcoin, a natureza dele de ser volátil, o motivo pelo qual ele é volátil, que a volatilidade vai inevitavelmente diminuir à medida que o mercado cresce, mas que você deveria ter um horizonte temporal adequado. Volatilidade nada mais é do que assim, qualquer pessoa que investe profissionalmente, que já geriu o capital de outras pessoas, sabe que volatilidade você só mitiga tendo menor exposição. Então, se você acha que o Bitcoin é muito volátil, isso significa que você vai acordar um determinado dia e o seu patrimônio vai ter caído 15% e você vai pensar em se jogar da janela, isso significa que você deveria ter menos Bitcoin. Você está com uma exposição grande demais. Enquanto você não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo com qualquer cenário de volatilidade, quer dizer que sua exposição está excessiva.
Então, eu alerto muito para isso sempre aqui no curso, em todos os workshops e palestras, porque eu caí nessa armadilha, eu perdi boa parte dos meus bitcoins com todas as armadilhas possíveis, né? Com Atlas Somos Quantum, dois. com shitcoin, com trading, com alavancagem, com má gestão de risco. E eu sei o quanto é doloroso você olhar para trás e falar, porra, eu entrei em 2017. Se eu soubesse tudo que eu sei agora e eu tivesse aprendido tudo isso desde o primeiro dia e não feito todas as cagadas, eu teria muito mais Bitcoin e estaria em outra situação. Provavelmente nunca mais me preocupando com dinheiro. Eu não me preocupo tanto, assim, não é uma questão, estou passando perrengue para fechar, para pagar o cartão de crédito, mas seria muito mais confortável você estar num nível financeiro de 2 ciclos atrás, com 2 ciclos nas costas. Isso é um pecado capital que pega muita gente. Você deixar um ciclo passar, escorrer pelas suas mãos e você ter que aprender e assimilar esse aprendizado e comprar Bitcoin de novo para reestacar tudo, refazer o seu stack daqui a 4 anos, você não vai ter nunca mais o mesmo stack que você teria agora. E provavelmente a gente vai falar um pouco, vou puxar o gancho aqui para cenário macro e condições que a gente acha que vai acontecer nos próximos meses, anos, enfim, meses só Deus pertence, né? Ninguém tem bola de cristal. Mas eu acho que a gente está num ponto de inflexão para talvez um movimento exponencial de adoção do Bitcoin. Não vou nem falar de preço, mas de adoção, dado tudo que está acontecendo no mundo e na economia fiat. E uma consequência natural disso seria o preço sair dos 60 e poucos, 50 e poucos que está agora e de repente a gente acordar um belo dia e está 500, 600, 700, enfim. Pode ser que um tropeço por conta de má gestão de risco, fazer cagada, fazer trading, usar alavancagem, te destrua a sua vida, ou pelo menos destrua a oportunidade de você mudar de vida, né? Então, eu achei muito importante a educação como um pilar fundamental, porque as pessoas chegam totalmente deseducadas e com um legado de altíssima preferência temporal do mundo Fiat e querem tratar o Bitcoin como apenas mais um ativo ali no portfólio, sem entender o que ele tem de tão particular, de tão revolucionário. Vamos falar um pouco do. Fala, pode falar. Não, eu ia só complementar que é exatamente essa a visão de que eu tenho e a visão que eu ajudei a construir lá dentro do Blocktrains foi justamente por conta disso. É uma forma de fazer com que o investidor consiga ultrapassar toda essa primeira fase inicial sem cair nos mesmos percalços que muita gente, como eu e você, já ultrapassou, né? E eu acredito que a educação é justamente o caminho onde a gente consegue mais ajudar o Bitcoin. Né? Eu sei que tem muita gente que trabalha no código, eu sei que tem muita gente que trabalha com gestão de ativos e etc. Mas, na minha opinião, o Bitcoin ele vai crescendo à medida que ele vai sendo entendido. Então, quanto mais ele for entendido globalmente, e aqui eu não estou falando só do Bitcoin, né? E muitas vezes, e isso é muito algo que a gente faz lá no Block Trends, eu faço em praticamente todos os relatórios que eu escrevo um por semana, nós temos meetups, lives, etc., lá dentro da área de assinantes, e basicamente eu acho que uma das principais formas de explicar o Bitcoin não é falando de Bitcoin, é falando o problema que ele resolve. E uma das coisas que eu costumo fazer quando eu, primeiro, tenho um contato com alguém, todo mundo já passou pelo processo onde vê um primo, um amigo, um tio, que tem uma pulguinha atrás da orelha, que fala, porra, o preço das coisas está subindo, não sei o quê, o governo pode congelar ali uma conta bancária e tal, e você identifica, pô, esse cara é um potencial Bitcoin, né? Só que se eu for chegar para ele lá falando, cara, é um negócio, tem uma parada aqui, tem uma rede que ela produz bloco a cada 10 minutos e a cada 210 mil blocos vem e tem um corte na política monetária. Ele vai olhar para mim e vai falar, meu amigo, você tá maluco, o que você tá falando? Tomou O que seu você tá remedinho falando, hoje. cara? É. Agora, se eu chegar para ele e falar, cara, tu sabia que as coisas vêm aumentando de preço por conta de uma coisa que aconteceu em 1971? Aí ele vai olhar para mim e vai perguntar: o que foi que aconteceu? Aí eu, agora eu abri um caminho. Senta aqui que eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Então, muito desse processo de educação é explicar qual é o problema, como é que ele surgiu, para depois, em algum eventual momento da conversa, você conseguir introduzir o Bitcoin. E isso é algo que a gente faz lá no Block Trends, né? Por isso que eu acho que é preciso, é necessário ter esse processo de educação, não só sobre o Bitcoin, mas por que
que o sistema fiduciário está quebrado e funciona retirando tempo, né, que uma das formas de enxergar o dinheiro é uma forma de alocar o nosso tempo, então a gente gasta tempo e energia para depois pegar esse tempo e energia e alocar dentro do ativo para trocar esse tempo e energia com outras pessoas que também estiveram alocando tempo e energia dentro de um determinado ativo, dentro de uma determinada moeda, é justamente fazendo com que ele entenda por que esse modelo atual está corrompido e retira energia de quem está embaixo para colocar energia de quem está em cima, né? Perfeito. Eu tenho hoje dia 21 de agosto e vou soltar hoje à noite, né? Acho que ainda estou preparando o post, mas eu estava ouvindo, acho que ontem na academia, enfim. Tem um podcast agora do Jack Mollers que ele grava com o pai dele e um amigo de infância, não sei se você já viu. É bem novo, Ainda não o vê. Jack Mollers da Strike. E aí eles estavam falando de cenário macro, falando de inflação, aumento de liquidez, corte de juros, enfim. E aí tem o Jack Mollers entra num rant ali sozinho em que ele fala exatamente isso. Dinheiro, tempo e energia de forma abstrata. Você trabalha em troca de dinheiro, então você põe seu tempo e sua energia para receber dinheiro em troca. E aí ele falou o que é uma boa representação de energia no mundo, em que veículo financeiro poderia representar isso? Eu, na minha opinião, acho que é barris de petróleo, é a melhor proxy que a gente tem, porque o mundo funciona baseado em petróleo ainda, majoritariamente. E ele fala, a civilização humana nada mais é do que a gente extrair energia do sol para construir coisas para progredir a espécie. Em resumo, é assim que funciona. E aí ele fala, se você como que você faz para preservar o máximo de energia possível com qual dinheiro? Você poderia investir em barris de petróleo diretamente, ou você poderia investir em Bitcoin. Aí ele faz uma analogia mostrando como que performou o S&P 500, como performou Treasuries, Tesouro Americano, títulos privados, enfim. E se você, ele botou um gráfico na tela e ele mostra que a única coisa que realmente preservou a sua energia desde 2020, principalmente com o Covid, foi o Bitcoin. Nem o ouro preservou tão bem quanto o barril de petróleo, por exemplo. Porque o Bitcoin é um dinheiro atrelado à energia por conta da prova de trabalho, por conta da escassez que isso prevê, porque você precisa gastar energia para poder colocar mais dinheiro em circulação no planeta. Então, eu achei que foi um rant sensacional, vou fazer um react sobre isso, mas é exatamente isso que você falou. É uma representação digital, abstrata de tempo e energia de vida humana, e a gente precisa ter um dinheiro que não nos empobreça sistematicamente, que é o que o dinheiro fiduciário faz, porque ele não acompanha o custo de energia. Então, quando a energia vai encarecendo em relação ao seu dinheiro que você está guardando, isso significa menos energia elétrica, menos comida, menos ar-condicionado, menos férias, menos carro, menos combustível, enfim, menos tudo para você. Você vai se tornando cada vez mais irrelevante, cada vez mais difícil sobreviver. E é isso que está acontecendo em larga escala, agora, na minha opinião, entrando numa fase exponencial, mas está acontecendo sistematicamente em maior escala desde 1971, como você falou, mas em menor escala eu diria, desde 1913, quando criaram essa aberração que se chama Federal Reserve Bank, né, que é o Banco Central. Centralização do preço mais importante da economia, que é o preço do dinheiro, a taxa de juros, é um negócio que não faz absolutamente nenhum sentido. É comunismo aplicado sobre todas as outras coisas, porque você tem algumas pessoas ao redor de uma mesa tomando decisões que afetam todo o resto da humanidade, baseado em informações imperfeitas. E puxando lá o gancho do começo do que você falou na abertura do podcast, a maioria das pessoas está acostumada com economia keynesiana, que nada mais é do que isso, tentar explicar coisas baseadas em modelos matemáticos com informações imperfeitas. E sempre que você tem comunismo aplicado ou socialismo aplicado em qualquer país, tudo colapsa inevitavelmente por dois fatores, porque as pessoas perdem o incentivo para trabalhar. Então, se você vai, para que você vai se esforçar, seu outcome, seu benefício, seu resultado será o mesmo que de outra pessoa que se esforça menos. E outra porque todas as decisões de preço, de alocação de recursos, etc., são tomadas de forma centralizada, com informação imperfeita. E aí
nada funciona. E isso que a gente observa. Eu fiz um post numa newsletter uma vez, não faz muito tempo, em que eu botei a cronologia de eventos, desde a criação do Fed em 1913 até hoje. E você vê que se antes tinham crises bancárias e tinha volatilidade nos mercados, isso só se exacerbou cada vez mais depois que o Fed foi criado por causa disso, né? Tomada de decisão centralizada com informação incompleta leva a má alocação de recursos, leva a aumentar muito o crédito, depois cortar muito o crédito porque teve um crash, aí tem um ajuste, uma depressão temporária ali, aí eles enchem a impressora de dinheiro no modo turbo de novo, inundam o mercado de liquidez, e assim vamos há mais de um século, e agora parece que a conta está chegando, a conta definitiva, a bolha de todas as bolhas. Quer falar um pouco disso? Do que você acha que vem pela frente aí nos próximos meses, anos? Eu acho que meu palpite, não educado, mas o meu palpite diria que será muito impossível a gente fechar esse ano sem algum evento cataclísmico, porque o que aconteceu no Japão lá com o aumento de 0,25 e praticamente foi um pandemônio aí, deu uma chacoalhada brutal nos mercados. É um sinal de que tem alguma coisa muito grave, está muito insustentável o sistema, eles vão tapar de qualquer forma, pelo menos até depois da eleição presidencial americana. Mas eu não acredito que os banqueiros centrais conseguem ser criativos o suficiente para impedir o sistema de colapsar no curto e médio prazo. O que você acha? É, eu acho que tem bastante coisa para desempacotar aqui nessa questão. Eu sou fascinado por essa temática e tenho estudado mais macro ultimamente para tentar compreender isso, né? É, eu acho que, agora voltando um pouco na história da questão do Fed, de fato, a centralização do poder dentro de uma entidade que tem a capacidade de não só alterar o preço do dinheiro, mas eventualmente gerir a quantidade de dinheiro, acaba sendo mais impactante aqui por a questão de eu ter falado de 1971. Obviamente, eu acho que a maioria que está aqui nos assistindo sabe que em 1971 o dólar perdeu a paridade com o ouro, mas a partir da década de 80 é onde a gente começa a ver é, algumas questões mais significativas no que diz respeito à política monetária do Federal Reserve, naquilo que ele vai gerando de caos dentro da estrutura econômica e o desequilíbrio que isso vai gerando. É, até mesmo porque, se a gente pegar um apanhado histórico, no século passado, durante esse período, nós tivemos duas guerras mundiais, e isso inevitavelmente alteram todo tipo de compreensão econômica, e inclusive também são elementos de consideração em termos de inflação. Então, eu entendo, por um lado, dentro da economia austríaca, a inflação é um efeito puramente monetário, mas a gente não se pode esquecer que dentro de períodos de cadeia de abastecimento global com problemas, e aqui, obviamente, dentro de cenários de guerra global, a gente tem quedas na cadeia de abastecimento, e isso altera um pouco o regime de compreensão macroeconômica de como é que está funcionando o mundo e tudo, e até mesmo porque essa migração da libra esterlina como sendo a principal moeda do mundo e passando a ser o dólar justamente durante o período onde o governo norte-americano passa a financiar boa parte da reconstrução da Inglaterra, dentro daquele período também altera essa estrutura. Agora, se a gente for olhar da década de 80 para cá, que é quando nós temos uma estrutura mais pacífica, obviamente, se a gente for olhar na história, tem uma porrada de conflitos e tudo, mas nada em tão grande escala como as últimas duas guerras mundiais, que estão dentro desse período também. E se você olhar a partir da década de 80 para cá, a gente percebe que cada alteração dentro da taxa de juros vai resultando num outcome, ou seja, um resultado Desfecho. ainda mais catastrófico no ciclo seguinte. Por quê? Porque a partir da década de 70, o Banco Central ele passou a ter a possibilidade de emitir mais crédito para financiar as suas atividades. E nós entramos dentro de um período político, desde aquela época para cá, de aumento de populismo. Então, o populismo ele necessita, por natureza, de criação de crédito. Porque
é através do gasto governamental, e é por isso que medidas como o PIB dentro da economia tradicional começam a ser extremamente cinzentas para medir de fato o nível de riqueza, porque dentro das medidas de PIB, por exemplo, está gasto governamental, né? Então o governo ele é incentivado economicamente, por isso faz tudo parte dentro da economia keynesiana, tá? Para quem nunca estudou economia tradicional dentro de uma faculdade, você vai notar que o professor ele vai por padrão dizer que isso está tudo bem e que isso funciona do jeito que está, mas isso é mentira. Isso vai gerando um cataclisma cada vez mais pior dentro do ciclo seguinte, porque o governo ele necessita de emissão de crédito para cobrir uma coisa chamada de déficit fiscal. Então, basicamente, o déficit fiscal é a diferença que ele tem entre o nível de arrecadação de impostos que ele adquire da população e aquilo que ele gasta para a manutenção do governo e para a manutenção de infraestrutura dentro da sua infraestrutura doméstica. Então, aqui a gente pode estar falando de infraestruturas desde de estradas até criação de porta-aviões. Isso tudo faz parte da infraestrutura, porque defesa e todos esses tipos de gastos também estão incluídos dentro dos gastos públicos. Então, o porquê que entra o populismo aqui? Porque o populismo é um método de fazer com que as pessoas acreditem que você está trabalhando mais, sendo que o que você está fazendo é retirando o dinheiro deles e depois dando um pouquinho para eles e ficando com o resto. É assim que funciona a estrutura populista dentro de uma economia keynesiana. Por quê? Porque basicamente ele vai mostrar que ele está fazendo mais através de maiores gastos. Então, por natureza, por padrão, a estrutura do sistema político que a gente tem hoje, não só nos Estados Unidos, que a gente está falando de Federal Reserve, mas porque todos os outros bancos centrais ao redor do planeta e dos outros governos ao redor do planeta, pelo menos aqui na estrutura ocidental, passaram a adotar esse mesmo tipo de coisa. Por quê? Porque isso perpetua poder. Então, à medida que ele consegue perpetuar o poder, mostrando que está gastando mais, mostrando que está fazendo mais pela sua população, ele vai aumentando o gap daquilo que ele arrecada e daquilo que ele gasta. Esse gap, esse espaço que é chamado de déficit fiscal, precisa ser coberto por alguma coisa. Ele é coberto por uma coisa chamada de emissão de dívida. O problema da emissão de dívida é que ela vai se intensificando a cada ciclo. Por quê? Porque basicamente existem vários fatores que vão entrando aqui e um dos principais deles é a taxa de juros. À medida que ele vai emitindo mais dívida, ele precisa de mais dinheiro para pagar a dívida anterior. E existe uma forma muito simples que o governo conseguiu encontrar de pagar a dívida anterior. Chama-se monetização da dívida. Ou, em outras palavras, ele cria dinheiro. Então, ele cria dinheiro para pagar a dívida que ele criou anteriormente e, assim, ele consegue ir rolando essa dívida para o futuro. O problema disso é que a gente está falando dentro de um ciclo vicioso. Por que isso é um ciclo vicioso? Porque à medida que ele vai criando mais dinheiro, ele vai deteriorando o poder de compra de quem estava nos ciclos anteriores. Toda vez que ele deteriora o poder de compra, ele cria uma coisa chamada de inflação de preços. Essa inflação de preços ela precisa ser contida dentro da economia fiduciária. Lembrando, isso tudo foi criado por conta da necessidade de emissão de dívida por conta do déficit fiscal. Então, ele precisa tentar estabilizar o nível de preços utilizando uma das principais ferramentas que ele possui na sua mão, que é chamada de taxa de juros, ou custo de aquisição de capital. Custo de aquisição de capital, a taxa de juros, ela vai ditar basicamente o custo de manter um empréstimo, seja um empréstimo interbancário ou seja um empréstimo comercial. Então, ela consegue nivelar o nível de atividade econômica, elevando a taxa de juros para deixar mais difícil se obter capital, e ela consegue estimular a atividade econômica, reduzindo a taxa de juros para fazer com que as pessoas investam mais, tomem mais empréstimo, criem mais créditos. Só que, obviamente, isso daqui, tudo que a gente falou, você pode perceber que isso é um ciclo. Ela vai emitindo mais dinheiro, esse dinheiro vai gerando mais inflação de preço, ela precisa controlar a inflação de preços através de taxa de juros, ela reduz a taxa de juros para fazer as pessoas voltarem a consumir mais aí, só que aí, a partir disso, ela vai e gasta mais daquele dinheiro e, novamente, a gente volta para o ponto inicial, onde ela não tem dinheiro e precisa emitir dívida. E o ciclo acaba voltando, né? Eu tenho até um gráfico aqui que traz esse tipo de perspectiva. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela Claro. aqui. Nada. Bom, aí eu estava falando sobre a questão do como essa perturbação no sistema ela vai gerando mais cataclismas nos ciclos seguintes, né? Justamente pelo fato de que essa emissão de dívida que o Federal Reserve
ela emite, ela acaba gerando mais emissão de dívida, né? E é por isso que muita gente começa, não só agora, né? Já tem uns anos que muitos analistas, economistas mesmos, começam a citar sobre a questão da bolha de dívida norte-americana e por que ela pode vir eventualmente implodir. E hoje a gente começa a ver cada vez mais fragilidades dentro do sistema financeiro. E esse exemplo aí que você tinha citado anteriormente, da elevação da taxa de juros lá no Japão, a desalavancagem do carry trade e como isso acabou impactando tão fortemente os mercados, mostrou um nível de alavancagem muito grande no mercado, algo que a gente não via, inclusive o próprio índice do VIX, ele atingiu, para quem não sabe, o VIX é uma medida de volatilidade do mercado de ações norte-americano, e ele atingiu o terceiro maior pico dos últimos 15 anos, né? Ele só teve picos tão altos assim lá em 2008, no final de 2008 e em março de 2020, que coincidentemente as duas últimas recessões que nós tivemos lá nos Estados Unidos também. Obviamente, essas perturbações que são geradas por taxas de juros, e a gente viu uma, nesse caso, na taxa de juros do Japão, e a gente vai ver outra quando começarem a cair as taxas de juros nos Estados Unidos, tá? Então vai ser outro tipo de evento de perturbação que vai gerar um cataclisma, e nesse ponto sim eu concordo, e isso é bastante histórico, né? A gente viu que todos os períodos de quedas nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, por mais que seja aquilo que eu estava falando antes, que o governo norte-americano, o Fed, ele reduz taxa de juros para tentar estimular a economia lá, isso não acontece no curto prazo, né? Porque existe uma série de fatores de atraso até que isso atinja a economia real. E o primeiro impacto no mercado isso causa é justamente um sell-off em ativos de risco, né? E essas alterações que a gente vê em taxas de juros, elas acabam gerando cada vez mais eventos muito grandes. E você pode perceber duas questões, né? Nesse gráfico aí que eu pedi para o Bernardo mostrar, ele tem dois padrões de perturbação de estado de equilíbrio, tá? E o primeiro é de uma onda senoidal que pode ser muito bem identificada em fenômenos físicos, principalmente aerodinâmicos, né? Então, quando existe uma perturbação dentro de uma aeronave, essa perturbação ela tende a se esticar à medida que esse objeto vai passando no tempo, né? E isso a gente começa a ver também através de perturbações no equilíbrio econômico. E essas perturbações de equilíbrio econômico, elas surgem justamente nesse momento onde o Federal Reserve passou a emitir mais dívida para suprir a sua necessidade de capital com o aumento de gasto público, né? E, inclusive, o gráfico B, né, a parte B ali embaixo, onde nós temos uma perturbação de input e depois o equilíbrio ele vai caindo, é exatamente o gráfico que existe do déficit fiscal, né? Então, se você olhar o déficit fiscal num gráfico, você vai perceber que ele faz exatamente a mesma queda, assim, né? Então, se a gente pega lá de 70, 80, o déficit fiscal ele vai aumentando, 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 e ele fica exatamente como esse gráfico aí do B. E esse gráfico A já é a questão da taxa de juros, né? Você pode colocar naquele outro lado das taxas de juros, vocês vão perceber que tem um início de perturbação do estado de equilíbrio, e depois uma onda senoidal ela vai se esticando ao longo do tempo. Esse gráfico aí, ele basicamente mostra a taxa de juros com a dívida pública nacional, tá? E a gente percebe que cada vez que as taxas de juros se alteram, a dívida pública nacional ela vai aumentando cada vez mais, e por consequência, as despesas com essa dívida pública, né? A dívida interna. Por um lado, essa dívida interna, ela é cada vez mais monetizada por conta das alterações de taxa de juros, porque o Fed ele acaba reduzindo o custo da dívida quando ele reduz a taxa de juros também. Então ele tem duas formas de fazer isso. Então ele reduz a taxa de juros e ele imprime dinheiro para a recompra de títulos. Então, através disso, ao recomprar essa própria dívida, ele compra a própria dívida, né? Ele emite dívida, ele mesmo paga a si mesmo, ele acaba gerando mais criação de dinheiro. E obviamente isso vai gerando um impacto cada vez maior. Quando é que isso tudo vai quebrar? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. 1 milhão não, eu acho que é de muito mais do que isso. Onde ninguém sabe. Existem pessoas que acreditam que está mais próximo do que a gente imagina, e já tem outras pessoas que acreditam que por o governo norte-americano conseguir exportar dívida através da sua demanda por títulos públicos norte-americanos, e por fazer também com que o dólar continue sendo a moeda mais utilizada globalmente, ele ainda consiga
manter esse padrão de emissão de dívida e de criação de dívida em bolha por mais tempo, né? Eu não tenho uma opinião sobre tempo, eu acho que a minha visão como analista é sempre a de tentar fugir de uma data o máximo possível. Eu sei que isso é o que todo mundo tenta entender, mas na minha perspectiva, identificar datas é a parte mais complicada que existe em todo tipo de análise econômica, porque a gente não tem como saber, não tem como precificar data de eventos futuros, né? Eu não posso dizer, vai ser no ano de 2000 e tão, que é onde vai ter aí uma quebra nesse sistema. Isso seria muito desumilde da minha parte, e geralmente quem fala assim tá mentindo ou tá só chutando. Então, mas se você Então, quiser comentar alguma esse, coisa pra gente. só comentando esse gráfico, então deixa eu entender uma coisa. A linha preta é nível de endividamento de serviço da dívida, tá? É juros, cupom de juros pago anualmente, é isso? Nos Aqui a Estados gente Unidos. tem a explicação da fórmula, por isso que eu ia mostrar aqui no TradeView, ficaria mais fácil ao invés de estar porque esse gráfico foi junto de um texto, né, que é dentro do relatório, aí lá ficava mais fácil de explicar. Mas basicamente esse gráfico mostra a relação da taxa de juros com o título de 5 anos. Então a gente tem o rendimento de títulos com a taxa de juros e também com a dívida pública com base em 2% mais ou menos de rendimento fixo. Então a gente pega mais ou menos um rendimento fixo que seria médio para títulos norte-americanos, na faixa dos 2% em média, obviamente isso costuma ser mais alto, às vezes é mais baixo, e a fórmula ficaria basicamente taxa de juros mais o rendimento do título dividido por 200 mil, que é aqui só para reduzir a, o eixo aqui, né? Porque está ali 1,54 bilhões, e se não tivesse essa quantidade de zero, ele ia ficar uma grande quantidade de número, ficaria ruim de ver. Mas eu não Vezes a consigo dívida ver a pública taxa nacional. básica de juros desse gráfico, certo? Aqui de cada período. Eu Como? queria a taxa, o Fed Funds Rate, a taxa de juros equivalente a Selic, isso não aparece aí. Não, No ele está tempo. calculado com outra coisa, né? Isso não é Porque eu só a taxa ia, de juros, porque eu ia trazer exatamente esse ponto. Acho que mas eu te mando você um aqui falou agora. sobre os analistas não saberem. Alguns falam que o sistema está próximo do colapso, alguns falam que talvez não, porque os Estados Unidos ainda conseguem ser um exportadores de títulos públicos, né? Muita gente tem demanda por isso. Dois pontos aí. Primeiro, Te mandei um aí. como, essas barras verticais cinza claras, elas são os períodos de recessão econômica, certo? De recessão, exatamente. Então, ali, quando teve a quebra do Lehman Brothers, em 2008 até 2010, a gente passou por uma recessão severa. Eu acho que naquele momento, todo mundo deve ter visto o filme Wall Street, a versão mais moderna do filme Wall Street, e o The Big Short. Todo mundo que está aqui, pelo menos, já deve ter assistido esses dois filmes. Se não assistiu, fica a dica, os dois são muito bons, vale a pena assistir. Mas literalmente o que aconteceu, e naquela época eu estava na faculdade, eu sou um pouco mais velho que você, provavelmente. Eu tô com 40 anos Sim. agora, mas eu era estagiário e eu trabalhava num hedge fund e eu vi isso na época, eu estava prestes a me formar e trabalhar no mercado financeiro e eu vi o mercado financeiro literalmente morrer. O que aconteceu naquele período ali em outubro de 2008 foi o sistema parou. O dinheiro que é meio que o sangue que circula na economia e faz a economia girar, simplesmente parou de circular. E em resposta a isso, o que aconteceu foi nunca antes visto, que foi praticamente uma década em que a gente teve juros reais adentrando a fundo no território negativo. Todos os bancos centrais, a maioria dos bancos centrais, pelo menos dos países mais desenvolvidos, zeraram taxa de juros. E como você falou sobre esses movimentos, essa reação centralizada a esses movimentos de boom and bust, né, de euforia e de crash, serem cada vez mais exacerbados, como se fosse um drogado que precisa de uma dose cada vez maior para sentir o barato. O que aconteceu ali pós 2008 foi uma overdose, eu diria. E agora a gente vai ter a rebordose, o efeito colateral desse negócio está tendo. Teve mais uma prévia em 2020, foi o crash do Covid.
a resposta, o remédio que eles deram foi impressão múltiplas vezes maiores do que aconteceu como resposta à crise de 2008. E Foi a agora, maior, né? Foi a maior, praticamente a exato, maior da história de da resposta história. monetária que a gente já teve, né? Só Para você alguém ter um pouco de colocar aí. perspectiva, eu lembro que na época que eu estava na faculdade, eu vi o que estava acontecendo, eu lia, ainda era mais NPC, eu lia Financial Times, Wall Street Journal, essas coisas. Gostava do George Soros, mas li o livro do George Soros, achava que ele era um gênio. Ele é um gênio, mas ele é um gênio do mal. Mas não vem ao caso, estamos saindo na tangente. E eu lembro que o pacote lá, o TARP, esqueci o que que significa TARP agora, mas era o pacote de estímulo em resposta à quebra dos bancos, era de 800 bi de dólares. E 800 bi de dólares hoje em dia é dinheiro de pinga. Hoje não tapa nem o buraco do dente. Exatamente. E agora a resposta ao Covid, não vem ao caso se o Covid foi fabricado ou se foi não premeditado, mas eu acredito na primeira opção. Mas a resposta foi impressão de freada de dinheiro em níveis nunca antes vistos. E agora parece que o drogado já teve o barato dele, ele está começando a sentir a crise de abstinência. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o efeito colateral e qual vai ser a próxima dose. Mas a questão é, quanto maior a dose, eventualmente a inflação chega a um nível tão insustentável que se perde a confiança de que essa máquina aqui é capaz de rolar mais tempo, né? Sem um default, ou sem, enfim, uma perda de confiança generalizada na moeda fiduciária. E eu acho que, assim, naturalmente o que vai acontecer é que as moedas das economias mais fracas vão colapsar primeiro e o dólar por último. Eu acho que ainda tem alguns anos para rodar no vapor esse sistema fiduciário centralizado baseado em dívida, mas, cara, eu não vejo outro cenário, outro desfecho para essa novela do que hiperinflação e debandada em massa para ativos escassos, ativos reais que as pessoas possam se proteger, porque vai ser um pouco daquilo que a gente viu no final dos anos 80, começo dos anos 90 no Brasil, com hiperinflação, as pessoas tentando sobreviver a todo custo, mas não tem muito para onde fugir, a não ser que você possa pegar o pouco de dinheiro que sobrou e colocar em coisas que te protejam. E aí a gente pode até falar um pouco disso também, porque o Bitcoin está meio que óbvio para todo mundo que está aqui que o Bitcoin é o melhor absorvente de liquidez excessiva dos mercados, é o ativo que mais te protege por conta da escassez digital, a escassez programada de 21 milhões. Mas além dele, você enxerga outras formas da pessoa se proteger. Muito se fala em ouro, mas o ouro, se você pegar os 4 últimos anos, ele não acompanhou tão bem quanto deveria. Acho que o ouro tem problemas estruturais aí por conta dos ETFs, da manipulação de mercado, os paper golds. Eu acho que o ouro não deixou de ser uma reserva de valor tão efetiva, tão eficaz há algum tempo já. O que mais você enxerga? Que onde a pessoa poderia se proteger se não existisse Bitcoin? O que você acha? Eu acho que ia ser bem complicado, né? Eu acho que todos os ativos hoje que carregam prêmio monetário seriam as escolhas mais básicas, né? Num cenário onde não existisse o Bitcoin, porque o Bitcoin está desmonetizando esses outros ativos que carregam esse tipo de prêmio monetário, que não foram criados com a finalidade, esses mercados não foram criados com a finalidade de fazer a proteção do poder de compra, porque não necessitava de existir proteção de poder de compra, porque por natureza a moeda ela já deveria fazer a proteção do seu poder de compra ao longo do tempo, ela deveria manter, só que a gente sabe que ela é artificialmente deteriorada por parte dos bancos centrais e por conta disso as pessoas começaram a migrar para outros tipos de classes de ativos e aqui a gente entra em várias classes de ativos, imóveis, ações, metais preciosos, sei lá, quadros, coisas assim do gênero que não necessariamente foram desenvolvidos para manter o poder de compra das pessoas e com visões, com objetivos completamente diferentes daquilo que eles são utilizados hoje, mas que muito do capital que está alocado lá atualmente é derivado justamente de pessoas que não estão nem aí para que é o ativo, de quem é que é, e só está interessado na rentabilidade passada dele e se ela vai bater ou não um título de dívida pública, né? Então, num Uhum. cenário onde não tem o Bitcoin, o mais no-brainer seria continuar alocado em ativos que tivessem uma rentabilidade acima do título de dívida pública, ou seja,
acima da taxa de juros, qualquer tipo de ativo, seja ele fundos imobiliários, ações, etc., que rentabilizasse um pouquinho acima, só que a grande questão é que e aqui, obviamente, eu estou falando dentro de um cenário onde não existe Bitcoin, né? Porque você alocando capital dentro de um ativo do sistema fiduciário que não foi criado para isso e você está deixando o dinheiro dentro do sistema fiduciário, você continua perpetuando esse sistema na forma onde ele está. Então, se a galera está ganhando dinheiro com ações, o governo está imprimindo dinheiro e o político está te mostrando, ou pelo menos querendo fazer você acreditar que ele está fazendo tudo de bem e gastando com a infraestrutura do país e que ele está evoluindo o país, pronto, está todo mundo bem, está todo mundo ganhando, só que na verdade não está. Né? Só que na verdade a gente consegue identificar que a maior máquina de disparidade social, e eu vejo muita gente falando isso sobre a desigualdade social, desigualdade social. A maior causa de desigualdade social que existe hoje é a degradação monetária. Né? É justamente por ela perder o poder de compra ao longo do tempo que ela vai gerando mais defasagem entre quem está mais alocado em ativos e quem não está alocado em ativos. Então, existe até uma frase que diz assim: o pobre guarda dinheiro em dinheiro, né? Guarda dinheiro em cash, enquanto o rico guarda dinheiro em ativos. Isso só existe por conta de um sistema que foi desenvolvido para que isso funcionasse. Ou seja, o rico ele consegue comprar ativos que carregam prêmio monetário, ele consegue vencer a inflação através de ativos que vão subindo ao longo do tempo, porque eles vão sendo artificialmente inflacionados. Boa parte desses ativos não sobe de preço, é o dinheiro que vai perdendo valor. Então, por conta disso, os ricos têm a tendência a continuarem mais ricos, enquanto o pobre, que não está alocado nesses ativos que possuem prêmio monetário e que sobem junto com a degradação monetária, por estarem alocados exclusivamente em moeda, em dinheiro, às vezes nem isso, né, estão alocados mais em dívida do que em dinheiro, eles acabam ficando mais distantes ainda daqueles que estão no topo. E aqui eu não estou falando do topo, só são os ricos, né? Existe essa dificuldade das pessoas compreenderem que o topo é geralmente mais dominado por oligopólio, né? Então, são mais indivíduos que estão dentro do Estado e fora do Estado e que trabalham para a manutenção do Estado e os indivíduos que estão tentando sobreviver a esse roubo silencioso, né? Puxar alguns ganchos aí que você falou que são super importantes. Primeiro, concordo com você, as pessoas falam muito em desigualdade social e eu sempre falo que todo socialista, todo não, porque tem muitos que são espertos e o que eles querem é não trabalhar e só usurpar o fruto do trabalho dos outros. Esses são os vigaristas. Mas tem muito socialista bem intencionado que está preocupado com a desigualdade social, que não é só a conversinha para chegar ao poder. Esses caras só estão confusos e o que eles tanto detestam é o dinheiro fiduciário, é o efeito Cantillon, que é isso que você está falando, a desigualdade cada vez mais exacerbada, porque tem gente que tem ativo, que carrega prêmio monetário e enriquece às custas de quem tem na base da pirâmide vivendo mês a mês aí para pagar a conta, e essa galera empobrece muito mais rápido. É aquilo que você falou sobre guardar, talvez tentar se proteger em imóveis, em ações, em fundos, enfim. Tem dois problemas aí. Primeiro é isso, aquele questão do que eu falei, do rant do Jack Mallers, que eu assisti ontem, e ele fala, basicamente, a gente tem que preservar a nossa energia, né? E o dinheiro, né, que você está guardando nada mais é do que isso, você está transportando energia e tempo que você guardou do passado para levar para o futuro. E se o seu imóvel não está se valorizando pelo menos mais rápido do que todas as outras coisas que você consome, sua cesta de serviços e produtos que você precisa, o padrão de vida, você tem um problema. A tendência é que a bolha de imóveis, com a impressão desenfreada de dinheiro, o preço vai continuar aumentando, mas assim, não, é muito mais pelo prêmio monetário do que pela finalidade original do imóvel, porque a demanda também está diminuindo. E num momento, o principal problema que eu tenho com imóveis é, se você coloca boa parte do seu patrimônio no imóvel, porque você vem daquele papinho que todo mundo está acostumado, de múltiplas gerações, de que preço de imóvel só sobe, que não porque é escasso e blá blá blá, o que vai acabar acontecendo é que você vai ser como mais um cidadão de classe média que tinha todo o seu patrimônio em um apartamento em Caracas, por exemplo,
e você viu isso virar pó, porque num evento cataclísmico, num evento de hiperinflação e de perda de valor completo do dinheiro, as pessoas vendem o que elas têm, não o que elas querem. E aí vai todo mundo começar a vender. A gente já vê sinais de cada vez mais placas de venda de imóveis pelo Brasil afora. E o mercado tem que responder à oferta e demanda. O imóvel tem esse problema da liquidez. E aí, se você tiver que vender rápido para sobreviver, você vai vender a preço de banana, e isso é um problema. Ações, e outro problema seria ações, imóveis, etc. Como você falou, você ainda está alimentando esse sistema Fiat, você ainda está dentro do sistema. E, portanto, o governo, o Estado, que precisa, como eu fiz a analogia do viciado em drogas, o cracudo precisa da próxima dose e ele está disposto a fazer qualquer coisa para obtê-la. Se você o dinheiro está no banco e o banco pode colapsar, ou mesmo que ele não colapse, se o dinheiro está no banco com uma canetada alguém pode taxar, confiscar, censurar você de usar, isso é problemático num cenário de cada vez mais volatilidade, cada vez mais imprevisibilidade e cada vez menos direito de propriedade, lei e ordem, que é o caso que a gente está vendo aqui no Brasil, no cenário político. Eu acho loucura alguém tentar se proteger de qualquer outra coisa que não seja o Bitcoin, porque, bom, pelas propriedades do Bitcoin, a gente não precisa entrar aqui no detalhe, porque acho que todo mundo que está aqui já tem alguma noção de como funciona, é isso que eu falo exaustivamente nos cursos, nas lives, etc. Mas é o fato de ser a única coisa que respeita absolutamente os direitos de propriedade, que é absolutamente escasso, que vai continuar se valorizando no longo prazo eternamente, à medida que mais pessoas são educadas sobre o Bitcoin, entendem isso, e que você pode levar para qualquer lugar. E se o Brasil estiver colapsando, você pode ir para outro país onde você é melhor tratado com todo o seu patrimônio na sua cabeça. Tendo em vista tudo isso que eu disse, não sei se você quer passar outro gráfico, mas eu queria entender o que é a sua previsão sobre, assim, dado esse cenário geopolítico cada vez mais complexo, o cenário econômico cada vez mais complexo, o que você acha que pode acontecer em termos de. Eu acredito que os estados-nação, os governantes, já começaram a se dar conta de que o Bitcoin é imparável, por isso essa mudança completa de narrativa, né? De repelir o Bitcoin, tentar perseguir o Bitcoin para meio que abraçar e entrar na corrida de acumulação, vulgo ETFs. Mas o que você acha que eles têm na manga? Você acha que eles têm alguma coisa para tentar impedir todo mundo de entender isso que a gente está tentando fazer as pessoas entender e tirar o dinheiro do sistema, mandar para autocustódia, enfim? Não acho que eles tenham algo na manga, porque, na minha opinião, o Bitcoin ele acaba sendo muito inevitável, né? Quanto mais eu reflito em todas as propriedades do Bitcoin, quanto mais eu entendo o quão fundo é o buraco onde a economia fiduciária está metida, eu vejo que eles vão tentar adiar, podem tentar adiar, mas não, eventualmente não vão conseguir, né? Eu acho que o que a gente começa a ver hoje e começa a ser discutido hoje, algo que não era discutido há 4, 5 anos, no ciclo passado não era discutido de longe isso, e é uma das formas dos governos tentarem mitigar a sua perda de força econômica, né, fiduciária, utilizando o próprio Bitcoin. Né? Então, a gente começa a ver alguns movimentos de políticos lá nos Estados Unidos falando sobre adotar Bitcoin como reserva estratégica e tudo. E aqui eu já quero deixar muito bem claro, e é algo que eu venho falando no meu Twitter, não existe político amiguinho do Bitcoin. Tá? Não faz sentido ele trabalhar para um sistema na qual onde ele tem uma única finalidade de perpetuação de poder. O sistema fiduciário ele é tudo sobre perpetuar poder. E quando a gente passa para o Bitcoin é um sistema onde distribui o poder. Né? O meu voto no meu nó tem o mesmo voto do seu nó. E nós dois podemos auditar e decidir um pouco, né, em conjunto sobre o futuro da rede, o futuro do sistema monetário, né? O primeiro sistema monetário que já vem com um sistema de pagamento embutido, né? Que é o conjunto. E no sistema fiduciário, não, né? O meu voto não tem o mesmo voto do que um board member do Fed.
né? Ele tem muito mais capacidade de decidir sobre o sistema monetário do que eu. Assim como o primo dele, como o tio dele, um amigo dele de infância, colega que foi na faculdade com ele, não só de poder de decisão, mas de informação, né? Que é uma das, talvez a commodity mais importante no nosso século Assim hoje seja a como, informação. assim É. como quem está sentado no conselho da Ethereum Foundation também tem muito mais poder de decisão sobre a política monetária da Ethereum do que São nós. similares, né? Nós São não, porque eu não estou cópias, né? envolvido, mas se eu tivesse Ethereum, né? Exatamente. Mas É, as aí, pessoas falham se muito em você entender tivesse. isso. Mas o sistema fiduciário funcionou tão bem por vários anos. Tão bem assim, né? Para quem está mandando. O sistema fiduciário funciona perfeitamente para quem está mandando. Não funciona é pro resto. Mas para Sim. quem está mandando, funciona. Então, se você vê que tem um sistema que está funcionando aí já há 40 anos, 50, 60 anos, e está dando dinheiro para quem está mandando, porque você. É óbvio que a gente que vai ter muita gente querendo criar um igual, né? E como o sistema fiduciário hoje, do dólar, do real, do euro, do etc., existem vários sistemas fiduciários copiados para blockchains, né? Então tem muito. Mas quando a gente percebe que esses governos eles eventualmente vão tentar utilizar o Bitcoin para manter o seu poder, né, manter a sua capacidade de perpetuação de poder, a gente já começa a identificar algumas coisas, né? Por exemplo, esse último avanço do Trump com a senadora Cynthia Lummis tentando emplacar essa ideia do Bitcoin como reserva estratégica e muito Bitcoin batendo palma e tudo e tal. É, no final, tem muita gente que fala que tudo é positivo para o Bitcoin, tudo faz bem para o Bitcoin. Sim. Eu acho que isso tem certos limites, né? Eu acho que tem certos limites. Algumas coisas como essas podem ser eventualmente positivas para o Bitcoin, mas a gente não pode se esquecer que a principal ideia deles é continuar mantendo o poder do governo norte-americano e da economia que eles possuem hoje, e principalmente do dólar, né? Então, uma das formas do governo norte-americano continuar mantendo demanda por títulos públicos, é assim que eles fazem para exportar a inflação deles, né? Eles precisam precisa manter demanda pelo título público dele, e ele já fez isso de diversas formas, né? O que a gente conhecia, hoje já não é muito mais utilizado esse termo, mas o sistema do petrodólar foi uma dessas formas, né? Ao se aliar com a Arábia Saudita para precificar as barris de petróleo na década de 80 em dólar, ele gerou uma demanda por dólar, né? Então as pessoas precisam de dólar 74, para né? negociar. Foi É, 74 que exatamente. durou 50 anos e morreu agora, um mês atrás. Pois é, hoje já não tanto, né? Hoje a gente já começa a ver Rússia, China, Arábia Saudita, esses países deixando de negociar barris de petróleo em dólar, e então a gente começa a perceber, pô, mas como é que os Estados Unidos vai manter a sua hegemonia política monetária no planeta? Ele precisa achar outras formas de manter a demanda por títulos públicos norte-americanos para eles continuarem exportando inflação, né? Então, eles só vão conseguir continuar emitindo dívida se existe alguém que compra essa dívida. Eles sabem que existe um limite para a compra de títulos, ou seja, eles sabem que existe um limite para a impressão monetária. Eles sabem que se eles simplesmente decidirem amanhã emitir uma quantidade de dinheiro além do que pode ser suportado no curto prazo, eles quebram no curto prazo. Agora, eles sabem que no longo prazo, não. Eles vão emitindo de pouquinho em pouquinho, vão gerando uma crise, depois corrige, gera outra crise, depois corrige, e assim eles vão empurrando com a barriga. Uma das formas que muitos desses políticos hoje começam a enxergar pô, mas quando a gente está falando do petróleo, a gente está falando de uma das principais commodities do planeta. Ela é precificada em dólar. Então, qual eventualmente pode ser uma das principais commodities do planeta? Hoje já começa a se enxergar num quesito mais regulatório o Bitcoin como uma commodity. 80% do volume de Bitcoin hoje em exchange é negociado em USDT. USDT não, USDT, USDC e todas as stablecoins de dólar. Então, mais de 80% do volume negociado de Bitcoin é negociado em dólar. Então, eles começam a perceber que, pô, Bitcoin pode se tornar eventualmente, e na minha opinião vai se tornar eventualmente a principal, uma das principais commodities do planeta, pelo mesmo motivo que o petróleo. Por mais que não tenha as utilizações do petróleo, mas também é uma commodity que gera e armazena energia. Então eles começam a perceber que
bom, talvez se a gente manter a hegemonia da negociação de Bitcoin em dólar, a gente continua mantendo essa demanda por títulos públicos. Por quê? Porque os emissores de stablecoins, e aqui é uma dinâmica que muita gente ainda não conseguiu parar para prestar atenção e perceber, é que as stablecoins, elas vão continuar, pelo menos enquanto o sistema fiduciário existir, porque é um dos métodos do próprio governo norte-americano continuar mantendo essa demanda, porque as emissoras, a Tether, a Circle, entre outras, elas precisam comprar título público, elas precisam estar armazenadas em US Treasuries para continuar emitindo essas stablecoins. Então, elas acabam gerando um nível de demanda muito grande e, inclusive, a própria, juntando Tether e Circle, elas configuram aí, estão entre as maiores compradoras de títulos públicos, ultrapassando vários países no mundo. Então, elas compram mais títulos públicos do que vários países do G7 e do G20, etc. Estão entre os Geralmente top mais 5 já curto no... prazo, certo? Eles não compram muitos Isso, títulos de 10, 20, 10 anos, acho é mais título difícil. de curto prazo. Mas eu acho que muita gente não entende, mas de fato o que está acontecendo, o SDT, o Tether, principalmente o Tether, que é muito maior do que as outras, dadas as devidas proporções. Eles são meio que uma esponja de absorver títulos públicos americanos que ninguém quer, que o mercado não tem mais tanto apetite, porque já percebeu que é um risco grande. E à medida que eles vão fazendo isso meio que vira uma válvula de escape para o governo americano e, portanto, eles sempre serão amigos dos reguladores. A Janet Yellen nunca vai ficar inimiga do Paulo Arduino, porque ele sempre vai ser um absorvente de títulos. E isso tem se tomado uma proporção gigantesca e a demanda por Tether nada mais é do que a enorme maioria, o maior caso de uso do Tether e outras stables de dólar é moedas ao redor do mundo, da periferia econômica, então de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de países africanos, em que a moeda já está colapsando, então uma inflação muito alta, você literalmente tem uma conta em dólar no seu bolso que ninguém pode te impedir de acessar. Essa é a proposta de valor do Tether, em sua enorme maioria. Acho que para a maioria da população global seria isso. É uma conta em dólar no seu bolso que você pode a qualquer momento abrir e transacionar livremente. E se proteger. E viver na base da inflação dólar e não na inflação da sua moeda podre local. Então, eles, de certa forma, estão exportando inflação para o resto do mundo através do Tether. Antes eles exportavam através do petróleo, do petrodólar, agora eles exportam através de stablecoins. Então, acho que, olhando por esse lado, acho que as stablecoins sempre serão um amigo do sistema, digamos assim. Eles sempre terão o melhor dos convívios com os reguladores. Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci agora, mas segue aí. Não sei se você queria botar outro gráfico também, me fala que eu ponho na tela aqui de novo. Não, sobre esse tema, eu acho que era isso. Dava pra gente continuar explorando ainda mais, mas aí a gente fica todo o tempo do podcast num tema só. Uma coisa que você não me lembra onde que eu inseri isso, mas a gente falou sobre o que aconteceu no Japão com o aumento do 0,25 basis points e veio essa volatilidade gigantesca nos mercados, o VIX disparou, etc. O que aconteceu como reação foi que os Estados Unidos abriram uma linha de swap cambial com o Japão imediatamente e falaram para eles literalmente pararem de desovar títulos, né? Então, basicamente, eles estão entregando dólares fresquinhos da impressora de dinheiro para o Banco Central japonês, para que o Banco Central japonês pare de vender títulos norte-americanos. Isso é um fenômeno que vai acontecer cada vez mais frequentemente ao redor do mundo. Alguém está precisando desovar título de tesouro, vai dar qualquer tipo. O mercado está tão sensível e tão sujeito a um crash a qualquer momento que quando isso acontece num um volume relativamente grande, os Estados Unidos imediatamente vai tentar empurrar para debaixo do tapete, falando, ó, toma aqui uma linha de swap cambial, toma dólar fresco e não para de fazer isso aí porque vai dar merda se você continuar. É, São Isso sintomas e os claros de novos que os... kiwis, né? Sim. Isso e os novos kiwis, que no foi ano passado? Ano retrasado? Ano passado, eu acho que teve aquela questão bancária de falta de liquidez bancária e teve o tal do Banking Funding Term Program, BT, Banking Term Funding, BTF, BTFP. BTF,
É É BTFP, né? quase, Acho que era quase isso. BTFD de Buy the Fucking Dip. É, Mas exatamente. É, e foi isso só é mais muito uma forma. interessante. Eu acho que pouca gente entende. E eu confesso que eu não entendo muito bem como funciona, mas o que já ficou muito claro para mim que muita gente no mercado, principalmente investidor do varejo, o cara tá olhando o mercado e ele tá achando que o Jerome Powell faz lá no Fed, da decisão da taxa de juros, é o que vai ditar os mercados, é o que vai ditar se ele vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro, se a economia vai colapsar ou se ela vai continuar crescendo. É, os Estados Unidos são bem criativos em empurrar esse problema com a barriga e já descobriram novas formas de aumentar a liquidez, injetar capital no sistema, injetar mais dólares no sistema, sem necessariamente cortar juros. É, como que funciona esse BTFP aí? Se você conseguir explicar melhor do que eu conseguiria, seria ótimo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar em termos técnicos, mas basicamente é uma linha de crédito para injeções de liquidez diretamente dentro de bancos comerciais, né? Então você tem, todo mundo sabe que bancos comerciais são a via de criação de dinheiro também, tá? Para quem não sabe, não é só o Fed que cria dinheiro, bancos comerciais também criam dinheiro através da emissão é, de, de empréstimo, né? Então, no momento que eles emprestam dinheiro Criam muito por mais do que o terem Fed, né? muito mais, exatamente, justamente pelo fato de que eles não manterem todas as reservas, né, não são totalmente lastreados em reservas de dinheiro real, ou seja, pode ser título, ou pode ser cash mesmo, ou ativos. Geralmente eles funcionam no sistema que a gente conhece como reserva fracionária, então apenas uma parte daquilo. Geralmente quando tem essas insustentabilidades no mercado e começa a ocorrer altos níveis de saques, o governo precisa, nesse caso, interferir dentro da liquidez desses bancos para evitar com que isso se espalhe, né? Porque isso é um efeito em cascata, costuma ocorrer em cascata, e basicamente quando um banco começa a sofrer resgates num nível muito rápido, a liquidez dele acaba reduzindo, e por conta de esse empréstimo ser colateralizado através de um empréstimo de um outro banco, ou seja, o indivíduo ele pega um empréstimo aqui, ele adquire um tal ativo e ele pode utilizar esse tal ativo para utilizar para ser um colateral num segundo empréstimo dentro de um segundo banco. A gente começa a ver que vários bancos são interligados em nível de colateralização e de dívida. Isso faz com que quando acontece uma corrida por reservas, né, uma corrida de capital dentro de um determinado banco, esse saque dessa reserva, ele acaba representando a retirada do colateral de um outro banco. E isso faz com que esse outro banco também sofra problemas de liquidez e isso se espalha dentro do sistema. Uma forma do Fed controlar isso é abrindo linhas de crédito diretamente com os bancos comerciais e fornecendo uma forma deles continuarem emitindo dívida não colateralizada com o colateral diretamente dentro do Federal Reserve. Então, esse BTFP é basicamente uma forma dele abrir uma linha de colateral, ou seja, os bancos agora comerciais não precisam mais ter esse nível de crédito, esse nível de colateral tão grande, eles conseguem receber dinheiro, conseguem receber capital diretamente do Fed e eles não precisam mais emitir tanto colateral lá com o Fed meio que compra parte dessa dívida não colateralizada e em última instância ele acaba alavancando um pouco mais o sistema, mas dá um alívio de curto prazo para que eles consigam sustentar o nível de saques que eles estão sofrendo naquele momento. E aí essa normalização tende a evitar com que as pessoas fiquem muito apavoradas e continuem retirando dinheiro, né? Novamente, é uma questão de curto prazo, mas que no longo prazo acaba gerando mais liquidez e BTFP é só um novo nome para o QE, é só um novo nome para a próxima crise que acontecer no sistema bancário, eles vão inventar uma outra sigla para injetar liquidez em linhas de crédito para os bancos comerciais, porque no final das contas a gente já mostrou, cada vez que eles alteram a liquidez, cada vez que eles dão uma porrada no estado de equilíbrio da economia, e eles fazem isso através da emissão de dívida e por conta do seu déficit fiscal, eles vão gerando um novo problema no futuro. E eles só precisam ir tapando o buraco enquanto der, né? Perfeito. Não poderia explicar melhor. Cara, acho que a gente está caminhando para 1h40. Eu queria ver se a gente pode responder as perguntas da galera que eu botei lá no Twitter ontem que eu ia te entrevistar. E perguntei se alguém queria deixar perguntas. Então eu vou
passar para lá, a não ser que você queira abordar algum outro ponto aí antes disso. O que você acha? Não, pode mandar bala. Uma das perguntas era sobre análise on-chain, né? Eu acho que é a única parte que ficou pra gente não falar, mas aí dentro disso a gente... Eu acho que a gente vai ter que fazer um próximo episódio para falar especificamente de on-chain, porque a gente falou mais de macro, Pois e é é, um foi assunto tão bastante massa. denso que, se você não se É, bastante. importar, depois você volta aqui e a gente já deixa Claro. marcado e falamos só de on-chain. Mas o pessoal perguntou, porque você é muito conhecido exatamente por análise on-chain. E aí o Rodrigo perguntou, sigo o Cauê há muito tempo e gosto muito do que ele faz, mas só porque eu sou um maluco por Bitcoin. A minha honesta impressão é que a análise on-chain é a astrologia para homens. E o que o Cauê consegue tirar de valor concreto dessa prática? Bom, eu consigo tirar muita coisa, né? Eu acho que é, a grande dificuldade que as pessoas possuem em compreender a análise on-chain é porque elas enxergam apenas uma parte da análise on-chain. Que eu costumo classificar aqui em três. Lá no Blocktrains a gente tem, montei alguns cursos de análise on-chain justamente para tentar fazer com que as pessoas se interessassem um pouco mais em aprender sobre análise on-chain, sem ficar só achando que, eu vou abrir aqui o MVRV e ele vai me dizer exatamente quando comprar e quando vender, e pronto, eu não preciso saber de absolutamente mais nada. Essa é uma das dificuldades de quebra dessa compreensão da análise on-chain, né? Porque as pessoas olham muito mais na análise on-chain de mercado, da análise de mercado, na análise de ciclo, ou falando o economês tradicional de valuation do Bitcoin. Não existe valuation, mas só para exemplificar o que seria mais próximo de ferramentas que a gente tem dentro do Bitcoin, e acabam esquecendo os outros dois pilares, né? Então, se a gente dividir esses três pilares aqui em 33.3 cada um, a gente está falando que você só está observando um terço do que é análise on-chain, quando você está olhando para a perspectiva de mercado, quando é que vai ter topo, quando é que vai ter fundo, e está esquecendo os outros dois terços, que é análise investigativa e análise de rede. Quando a gente fala em análise de rede, existem várias coisas que a gente pode extrair aqui de útil, né? A primeira delas, e eu acho que uma das mais primordiais, é como é que você sabe que a rede está crescendo? Você que me fez essa pergunta, já não lembro o nome dele. Como é que você me responde que você sabe que a rede está crescendo? É porque tá tendo mais gente falando no Twitter? É porque tem mais canal de YouTube falando? É porque criaram um ETF? Mas nada disso é palpável, nada disso é mensurável. Como é que você vai saber? Porque saiu na notícia. Mas isso é uma medida de Números. mensuração de crescimento de rede? Bom, talvez não seja, talvez existam métodos mais quantitativos para a gente conseguir fazer esse tipo de análise de rede. É aqui que entra a análise on-chain. A gente consegue saber a quantidade de endereços com saldo acima de zero, uma das principais formas de medir crescimento da rede, ou seja, quanto mais pessoas possuem Bitcoin, quanto mais endereços são criados, significa que a rede está sendo cada vez mais utilizada. A gente pode medir nível de crescimento da rede através da força computacional empregada para a manutenção da rede, e aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o próprio hash rate, né, que é a medida de hashes por segundo. Nesse caso já estamos em terahashes por segundo, que é a quantidade de execuções, de tentativas dentro do protocolo do Bitcoin para se encontrar um hash, né, dentro do formato de loteria. Para quem não sabe, mineração de Bitcoin é loteria. Só que quanto mais você tenta, maior a sua chance de conseguir acertar, e essas tentativas são feitas através de força computacional, ou seja, energia. Então, quanto mais energia está sendo empregada dentro da rede do Bitcoin, pode ser uma das formas da gente conseguir compreender o crescimento da rede, né? Outra forma, bom, não quero ver quantidade de endereço, não quero ver crescimento do poder computacional, eu quero saber de utilização. Tá bom, é só você olhar a quantidade de transferência de moedas ao longo do tempo. E aqui a gente pode fazer entity adjusted, que é ajustado por entidade, ou seja, eu faço uma clusterização algorítmica e ao invés de pegar um endereço, eu entendo que 5 endereços fizeram uma interação entre si, eu chamo de uma entidade. Então, quanto ajustado por entidade, quanto de movimentações, eu posso ver quanto nível de atividade está se executando. Ou outra forma, por exemplo, um endereço que fez uma interação nos últimos 3 dias, nos últimos 7 dias, ele é considerado, digamos, um endereço ativo.
quanto de atividade está sendo executado na rede do Bitcoin, quantos endereços se moveram nos últimos 7 dias, foi mais do que no ano passado ou menos? Se foi menos, significa que nós tivemos uma queda na atividade on-chain, ou seja, a adoção pode ter aumentado, mas pode ter reduzido a atividade. Bom, aqui a gente pode, dentro do outro podcast, eu posso falar mais umas 10, 15 ou 20 aplicações práticas para análise on-chain, e aqui eu não estou falando de preço, tá? Lembre-se que aqui eu não estou falando de preço, estou falando de como enxergar e palpar de modo quantitativo a rede do Bitcoin. E lembre-se, a análise on-chain é uma das principais coisas, além, obviamente, de uma oferta matematicamente escassa, de um sistema descentralizado, de funcionar 24 horas por dia, etc. A análise on-chain é o que distingue o Federal Reserve do Bitcoin, né? Porque lá nós temos o sistema monetário onde não é possível você fazer você auditar tudo aquilo que está acontecendo lá dentro, vocês têm que esperar sair os dados que eles mesmos entregam e que geralmente depois são revisados, né? Inclusive a gente teve agora dados de emprego, dados de não sei o que, dados econômicos são comumente revisados e a gente sabe que existe muita manipulação de dados governamentais. Por exemplo, experimente puxar um dado sobre a China. Faça esse exercício. Vá na internet, experimente puxar um dado econômico sobre a China. E depois puxe numa segunda fonte, numa terceira fonte, numa quarta fonte, você vai ver que são todos diferentes, porque nunca ninguém sabe. Porque os únicos dados que existem são do governo chinês. Então ele diz o que ele quiser. Diferentemente do Bitcoin. Aqui eu não preciso confiar em ninguém, não preciso perguntar para ninguém, eu não preciso da permissão de ninguém. Eu vou lá diretamente no meu nó, ou eu faço através, como eu costumo mais fazer, através de plataformas que já fazem esse tratamento de dados, assim poupa o meu tempo de eu estar tratando os dados, e assim eu consigo analisar tudo e auditar tudo em tempo real. Novamente, não falei de preço nenhum. Esse é um grande problema. As pessoas só olham a análise on-chain como sendo uma forma de entender o preço do Bitcoin. Essa é apenas um terço delas. O resto é auditabilidade. E a outra parte que eu falei era de análise investigativa, que não vale a pena entrar nessa questão, mas existem formas de você utilizar a análise on-chain para rastrear movimentações e entender, por exemplo, o que está acontecendo lá nas carteiras da BlackRock. Se eu fosse um investidor do IBIT, fundo da BlackRock, uma das coisas que eu estaria preocupado, estaria constantemente olhando é a carteira de Bitcoin da BlackRock. Afinal de contas, eu tenho meu dinheiro dentro do fundo deles. Como é que eu faço para saber se eles estão, de fato, mantendo essas reservas, se eles têm esse dinheiro lá? Eu faço uma análise investigativa, rastreio os endereços deles, rastreio a movimentação deles. Existem várias plataformas e várias pessoas que fazem isso. Então, esse é o terceiro texto dessa composição da análise on-chain. Então, acho que aqui deu para responder vários casos de uso da análise on-chain e que não são de preço. E no próximo episódio a gente vai falar especificamente, se aprofundar mais disso, porque certamente vai ajudar muita gente. Eu confesso que eu sou um rótulo de longo prazo, então acabo deixando meu dinheiro lá e já dei uma pesquisada, estudei um pouco, mas não sou um profundo entendedor porque não estou preocupado em analisar. Eu sei que dá para ter algumas métricas mais simplistas de adoção, hodl waves, entender que os bitcoins estão migrando das mãos de alface, né, do pessoal que quer tradear e adivinhar preço no curto prazo para as pessoas que estão segurando para o longo prazo. Isso é uma métrica de saúde muito forte da rede. Mas eu nunca me aprofundei em análise on-chain e confesso que é algo que eu tenho bastante interesse e imagino que muita gente aqui vai explodir a mente com essa aula de análise on-chain do Cauê nossa próxima conversa. O que mais? O pessoal perguntou. Falem sobre o debate de ontem. Teve o debate do Thiago Reis com o Richard Rittenband. Cara, eu confesso que eu nem vi, não tenho interesse em ver. O Thiago Reis, eu não consigo ver mais do que 3 minutos dele falando. Então, eu vou pular essa pergunta aqui. Fale sobre o sobre o sentimento que o Bitcoin causa quando se entende e vem aquele sentimento de querer salvar todos. Putz, todo mundo já teve essa fase. Não é fácil. E se não ficou óbvio para você em 2020 e 2021 que vai ter muita gente que não dá para ser salvo, por mais que você queira mostrar a verdade, esfregar a verdade na cara da pessoa, a pessoa não está preparada, é aquela fala do Morpheus no Matrix. Tem gente que é dependente do sistema e vai lutar para preservá-lo. Então, cara, salvação é individual. Eu não perderia tempo tentando salvar todo mundo, porque você só vai se frustrar.
faça a sua parte, ajude a educar, inicie conversas, que nem o Cauê falou. Quando o cara está preparado, você sentiu ali que ele é um lead quente para absorver o conhecimento, aí você entra com a parte teórica do Bitcoin, explica como funciona, principalmente falando que nem o Cauê falou, explica pelo lado do problema que ele resolve, que é o primeiro passo para a pessoa entender o valor que o Bitcoin tem. Não adianta sair explicando a parte técnica. Isso é um insight que todo mundo tem depois de muita tentativa fracassada de explicar o Bitcoin. Acho que é isso. Alguma coisa para adicionar aí, Cauê? A única coisa que eu iria adicionar aqui é se você não está satisfeito com as tentativas que você fez de compartilhar sobre a ideia do Bitcoin, faça como eu e o Bernardo. Existe uma série de ferramentas e redes sociais Exato. disponíveis onde você pode publicar a sua opinião. E, na minha opinião, quanto mais pessoas explicando, quanto mais pessoas falando sobre Bitcoin, quanto mais pessoas tentando ensinar sobre todos esses conceitos que a gente está falando, na minha opinião, é melhor. Como eu disse, foi uma das primeiras coisas que eu falei, eu acredito que o Bitcoin ele vai crescer na medida que ele for entendido. Então, quanto mais pessoas estiverem explicando o Bitcoin, para mim, melhor. Cara, acho que na verdade você acabou de me dar um insight gigantesco. O MK que perguntou isso, né? Sobre o sentimento de querer salvar todos. Eu acho que eu passei muitos anos querendo salvar todo mundo individualmente e eu vi o quão ineficaz era. E é a mesma coisa. Exatamente. E aí a conclusão que eu acabei de chegar é a seguinte: como eu não conseguia espalhar pílulas laranjas para todo mundo que eu abordava, eu resolvi atirar de bazuca. E eu falei assim, cara, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que viver todos os minutos que eu estou acordado falando de Bitcoin e estudando Bitcoin, porque é a minha paixão, é a forma que eu posso ajudar o mundo a melhorar, trazendo conhecimento de Bitcoin e libertando as pessoas que estão propensas a se libertarem. E eu não sosseguei enquanto eu não parei de fazer as outras coisas, de me distrair com outras atividades só para pagar a conta e resolvi fazer conteúdo de Bitcoin. Então, tem um negocinho aqui, esse tipo de dispositivo, as pessoas ficam com esse negócio enfiado na cara o dia inteiro, todos os dias. Você vai no ônibus, no metrô, na rua, no shopping, você vai ver. Então, só se coloque nesse negocinho aqui falando de Bitcoin. E aí você vai atingir milhões de pessoas a mais do que o seu melhor plano mais otimista. Acho que é o poder das redes sociais, é exatamente o que você falou. Eu não tinha pensado por esse lado. Então, acho que a salvação é individual, mas procure os indivíduos certos. E a melhor forma de fazer isso é criando conteúdo. O que mais? Acho que foram essas as perguntas. Cauê, você quer falar mais alguma coisa especificamente? A gente vai deixar a aula de ontem para o próximo episódio, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas. Eu espero que não quero que você se poupe por estar exausto. Vamos dar uma mega aula, uma masterclass de análise on-chain. Tem algum tema que a gente não abordou que você quer abordar aqui na conversa de hoje? Não, eu tenho até medo de dizer algum tema que a gente não abordou, porque aí vai ser mais meia hora da gente discutindo esse tema, né? Então, eu acho que não, eu acho que dá pra gente terminar por aqui, e depois a Beleza. gente aborda outras questões. Eu, obviamente, como deu pra ver, eu gosto muito de falar sobre macro também, então eu acho que é muito boa parte daquilo que eu estava falando, que é conseguir explicar o problema, e nessa jornada de tentar explicar o problema, eu precisei aprender qual era o problema e aprender a fundo, né? Então, por parte, eu queria deixar duas coisas aqui. A primeira delas é uma recomendação de livro, que agora me veio na Por favor. cabeça que muito daquilo que a gente esteve falando aqui foi explicado num livro muito bom da Lynn Alden, chamado de Broken Money, Broken Mind. onde ela detalha perfeitamente todo o problema do dinheiro, é por isso que o nome do livro se chama Broken Money, Dinheiro Quebrado, por conta de ela conseguir explicar todo esse processo de criação de dívida até chegar no Bitcoin. Então, e a segunda coisa que eu ia falar, que está diretamente relacionado com a primeira coisa que eu falei, é estude Bitcoin. Né? Eu costumo encerrar todas as minhas participações que eu às vezes sou chamado em podcast, em live, etc. E sempre me pede, você tem alguma coisa para falar? E assim, eu não tenho nada para falar em relação a mim, em relação ao meu trabalho. Claro, você pode me encontrar nas redes sociais, está tudo aí, mesma coisa que eu falei com o Bernardo. Se você quiser se salvar, se você quiser entender, tá tudo lá disponível. Se você não quiser também, o problema é seu, mas eu recomendo que vá e olhe e leia. E quando eu termino, eu costumo falar de estudar Bitcoin. Estude Bitcoin, que eu acho que
esse é o caminho onde você vai conseguir alavancar vários pontos da sua vida e não só financeiro, tá? Quando você se abre para o mundo que é o Bitcoin, não só da questão financeira, não só da questão do dinheiro, mas todas as questões de incentivos econômicos, de perceber que o problema fiduciário não atingiu somente o dinheiro, é quando você consegue dar um insight assim absurdo. E a gente poderia passar mais uma hora falando de outros problemas que surgiram no planeta derivado da economia fiduciária, mas que não são Episódio 3 propriamente da do série dinheiro. será sobre aspectos É, filosóficos. exatamente. Fechou. Porque tem vários aspectos, e não só filosóficos, mas sociais mesmo, Sim. de a quantidade de consumo, por que as pessoas estão travadas dentro de algoritmos de recompensa de dopamina e ficam ali viciadas naquilo, por que a necessidade de imediatismo surgiu por conta principalmente da deterioração do poder de compra, por que as pessoas passaram a necessitar de comprar mais, e aí crescimento de lixo, crescimento de consumo de pessoas, de ideias que são imediatistas, que não visam no longo prazo, etc. Então tem muita coisa para você desbravar, e eu acho que é uma das formas mais fáceis de você conseguir avançar, não só na questão monetária, financeira, econômica, mas também social, familiar, etc., é estudando o Bitcoin e tudo que rodeia ele. Sem dúvida. Nas palavras do ET Bilu, busque conhecimento. Mas é exatamente isso. Eu acho que quando você começa a se aprofundar estudando Bitcoin, ele te transforma. Ele vai te transformando numa pessoa melhor, ele vai abaixando sua preferência temporal, você vai entendendo tudo que há de errado no planeta e como que quase tudo que há de errado no planeta é uma consequência direta ou indireta desse sistema de incentivos quebrados. Então, é impressionante o quanto mais você estuda, mais você é transformado e mais você também aprende que você não entendeu nada ainda, porque tem muito mais. Então, quanto mais você cavuca, mais coisas tem para entender. É muito fascinante. Por isso que a gente está aqui, dois malucos que não param de falar de Bitcoin o dia inteiro. Cara, muito obrigado. A conversa foi sensacional. Eu acho que eu já tinha altas expectativas, mas superou. E eu acho que a próxima sobre análise on-chain ainda vai ser tão boa quanto. E vamos fazer um terceiro episódio depois para falar sobre essa Conserte Dinheiro, Conserte o Mundo. Foi um prazer te receber aqui. E quando você quer fazer a próxima conversa, já tem data? Acho que o pessoal vai. Eu vou subir esse episódio, eles vão ver e vão falar, cadê a segunda? Então vou chamar você offline aí, a gente já combina. Mais Logo uma vez, depois a gente decide aqui. muito, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer e até a próxima, Cauê. Valeu, valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado.